Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, esteja convosco, assim como está comigo, que o Espírito Santo de Deus habite em mim, em sua, em nossa casa, que nós venhamos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus que habita no meio de nós e dentro de nós. Oh, glória a Deus! Confesso, meus irmãos, que estou muito feliz e satisfeito de estar mais um dia na presença do Senhor e com mais esta oportunidade que Deus tem me dado para falar convosco, meus irmãos. Um pouco ausente dos vídeos, mas constante na obra de Deus. Acabamos, meus irmãos, esses dias com uma campanha de 66 dias lendo a Bíblia Sagrada. 66 dias lendo 66 livros, cada dia lendo um livro, em jejum, em consagração, em adoração ao Espírito Santo de Deus, o único merecedor de toda honra e toda glória, que seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, amanhã e sempre, eternamente, até os fins dos séculos. Oh, glórias! A palavra, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Uma paz do Senhor Jesus. Uma paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam felizes. Espero que todos estejam buscando a face do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam na caminhada da fé, dia após dia, subindo cada degrau e Deus capacitando cada um para fazer a boa obra aqui na terra, que tem que ser realizada. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus possa te usar tremendamente na terra dos viventes e que você seja um canal de bênção, uma explosão de bênçãos para todos que estão em seu caminho, que estão em seu redor, seus familiares, mãe, pai, irmãos, tios, avós, colegas, amigos, colegas de trabalho, no seu trabalho, em tudo que você for fazer, que você seja um canal de bênção, uma bomba atômica no mundo espiritual, de bondade, de amor, de caridade, de fraternidade e de também unção espiritual da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos para a palavra de hoje, palavra que Deus colocou em meu coração, que me edificou, também há de te edificar nesta noite, nesta hora, neste momento, meus irmãos. Oh, glória a Deus! A palavra se encontra, meus irmãos, no livro de João, apóstolo João, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, versículo 5 em diante. Vai dizer, meus irmãos, versículo 5 em diante. João, capítulo 14, Novo Testamento, João, capítulo 14, a partir do versículo 5 em diante. Vamos ler a palavra de Deus, as sagradas escrituras que o Pai escreveu para nós. Esse é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se tem fé. É a fé que nos motiva a cada vez caminhar, cada vez mais e mais, constante na obra, constante no crescimento espiritual. O nosso espiritual tem que estar cheio, transbordando. O vaso tem que estar cheio, para que assim também seja alimentado as outras almas, os outros espíritos, as outras vidas, para que venha a ser cheio os outros vasos, que nós venhamos ser transbordantes da água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos para a palavra que vai dizer, capítulo 14, João, capítulo 14, versículo 5 em diante. Vai dizer, meus irmãos: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aqui Tomé está querendo saber o caminho, assim como nós às vezes ficamos perdidos no decorrer da caminhada, achando, será que eu estou fazendo é certo? Será que este é o mesmo caminho? Deus, Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, vai responder Tomé no versículo 6.
Disse-lhe Jesus, o próprio Deus, disse-lhe para Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo que só Ele é o caminho. Só Jesus Cristo é o caminho. Não tem outro caminho. Santo não sei o que, Maria não sei da quantas, Exu não sei o que, não. Aqui a palavra de Deus está dizendo, em verdade vos digo, é a palavra de Deus. Contra esta palavra não tem como, meus irmãos, nenhuma palavra contra esta palavra, pois esta palavra é a verdade. Aqui ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como, meus irmãos, nós ter a vida eterna se não for por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se não for por intermédio de Jesus Cristo, não teremos a vida eterna. Não tem como nós adorar outros deuses achando que assim vai buscar a salvação, vai alcançar a salvação. Não vai, porque a salvação vem por meio do intermédio de Jesus Cristo, pois ele mesmo está falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não há outro, não há outro. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem que ser somente por ele, para ele, toda honra e toda glória, meus irmãos. E continuando, disse-lhe, versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos ao Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras, meus irmãos. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aqui Jesus está dizendo, meus irmãos, que as mesmas obras que o Pai fez, ele também estava fazendo naquele momento. E eles não estavam reconhecendo que Jesus estava com o Pai, que Jesus era o Pai. Assim também, meus irmãos, Deus faz conosco. Sabemos quem está no Pai por intermédio das ações sobrenaturais que Deus capacita aquele discípulo para assim fazer. Sabemos que aquele que está com o Pai também age na autoridade espiritual para expulsar demônios, expulsar espíritos imundos das pessoas. Como se encontram as pessoas com depressão, como se encontram pessoas possessas por demônios, como se encontram pessoas também em vícios, em bebidas, em cigarros, em todos os tipos de vícios. A partir do momento que um discípulo de Deus, que o Espírito Santo de Deus está com ele, e ele está com a autoridade divina, através de quando ele ora, manifesta aquele ser imundo, aquele demônio imundo que está apoderando daquela pessoa, que está, como se diz, na casa daquela pessoa, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas assim, se o Espírito Santo de Deus não está em vós, há outro Espírito. Então, quando estas pessoas vêm buscar a libertação e a renovação de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita na vida dos discípulos, que deu autoridade para eles expulsar demônios, vemos o poder sobrenatural daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, daquele evangelista,
daquele presbítero, daquele diácono e assim por diante. Vemos, olha, Jesus também expulsava demônios. Também aqueles que têm os dons de cura que Deus derramou para aquele que assim obedece à palavra de Deus, busca constantemente e obedece aos mandamentos do Senhor, amar o seu próximo como a si mesmo e buscar em jejum e oração e adoração e ler as sagradas escrituras e obedecer à palavra de Deus. Vemos também que alguns irmãos têm os dons da cura. Quando uma pessoa vem enferma, querendo uma cura, ou vem a pessoa, como que se diz, não andando com uma enfermidade nas pernas, aquele discípulo, aquele irmão, aquela irmã que está cheio da presença do Espírito de Deus, ora para que aquela pessoa venha a ter saúde. E no mesmo momento ela tem saúde, ela volta a andar, ela volta a fazer o que não fazia outra hora, meus irmãos. Assim vemos o agir de Deus. Aqui ele estava falando para os discípulos: vocês viram tantos milagres e ainda está perguntando para mim mostrar o Pai, o que nos basta? Meus irmãos, se vemos uma pessoa ser curada por aquele pastor, vemos que o Pai está nele. Se vemos uma pessoa ser liberta de possessões demoníacas, vemos que Deus, o Pai, está com ele. Se vemos, meus irmãos, que através da palavra que aquele ministro ministra para os irmãos e edifica o seu coração, o seu espírito, te renova e te capacita para um entendimento maior, vemos que Deus está com ele. Então, como que Deus mostra-nos o Pai que já basta? Você vê uma pessoa de Deus falando e tendo ações sobrenaturais no mundo físico, você já vê que Deus está com ele. Ações sobrenaturais que vão trazer renovo, que vão trazer paz para aquela pessoa, meus irmãos. Não ações sobrenaturais que vai haver medo, que vai haver, como nós sabemos que o inimigo também tem poder para fazer prodígios, assim como vemos na palavra de Deus. Mas esse não é o caso. O caso é que Filipe perguntou ao Senhor: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Deus estava falando para Filipe: estou há tanto tempo convosco que não tendes conhecido. Tanto tempo Deus fazendo milagre e o Filipe ainda não tinha visto o Pai nele. Tanto tempo aquele pastor curando, fazendo milagres, expulsando demônios, e vocês ainda não reconhecem, nós ainda não reconhecemos que o Pai está naquele pastor? Então, meus irmãos, temos que ter vigilância, temos que ter discernimento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar com a palavra. E tudo quanto, na verdade, parei no 12, continuando no 13, versículo 13. E tudo quanto perdirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não tem como uma pessoa amar a Deus, meus irmãos, e não guardar os mandamentos de Deus. Não tem como eu falar: eu amo a Deus, mas eu não obedeço a palavra de Deus. Não tem como eu amar a Deus. Se você, meus irmãos, diz: eu amo ao Senhor Jesus, e não obedece a palavra do Senhor Jesus, você está mentindo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando subiu, enviou para estar conosco até o fim dos séculos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Glória a Deus! Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Deus nunca nos deixou órfãos. Quando ele partiu, assim ele já enviou o Espírito Santo para estar conosco. Voltarei para vós.
Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vos vivereis. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Jesus vive, meus irmãos. Jesus vive. Para a honra e glória do Senhor. Jesus vive. Está conosco. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Meus irmãos, não importa a calamidade, não importa o que você está passando neste momento. Eu não sei qual é o seu gigante neste momento, mas eu sei, se você está firme na palavra de Deus, ele vai derrubar este gigante da sua vida. Que é assim que acontece, meus irmãos. O inimigo manda a seta, manda os demônios para assim atacar aquele que está firme na obra do Senhor. Se aquele demônio não consegue derrubar aquele discípulo, aquele pastor, aquele evangelista, logo ele enviará outros mais fortes. É por isso que cada vez, meus irmãos, que nós vai vencendo em fé, vencendo, caminhando, nos crescendo espiritualmente, crescendo na obra de Deus, crescendo no poder, na autoridade espiritual, vai vindo batalhas mais difíceis. Por quê, meus irmãos? Porque vai levantando demônios mais fortes. Porque estamos derrotando através da palavra de Deus os demônios que estão vindo para nos querer parar. Porque a intenção dos demônios, a intenção de Satanás é para que você pare de fazer a obra, para que você saia da igreja, para que você não acredita no poder restaurador, no poder de cura, no poder de libertação, no poder que Deus deu a todo aquele que nele crê e busca. É por isso que o inimigo tenta de todas as formas te parar, te afastar do evangelho. Mas maior aquele que está em vós, em nós, do que aquele que se encontra no mundo. Para que isso sirva, meus irmãos, de milagre para nós, temos que estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, você vê tanto tempo na obra e vem lutas cada vez maiores. É porque está se levantando demônios maiores. Aquelas batalhas que você enfrentou lá atrás eram com demônios menores, principados menores. Agora, os principados, seu nome já está sendo soprado no inferno. Seu nome já ganhou destaque no mundo espiritual. Agora, você não é só aquele que fala a palavra, mas você vive a palavra. Você não é só aquele que orava. Agora você expulsa demônios. Você não é só aquele que conversava sobre a palavra de Deus. Agora, através da sua oração, você cura, você liberta. Através do poder que Deus derramou sobre a tua cabeça, agora você tem o dom da palavra. Você ajuda as pessoas. Agora, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Agora você está sendo um instrumento na mão do Senhor. Mas assim o inimigo está vendo. E você está tendo nome no mundo espiritual. Você subiu os degraus. Você não é mais aquele que o inferno não conhecia. Agora o inferno conhece quem você é. A sua luz está incomodando as trevas. Então é por isso que as lutas estão cada vez maiores. Para quê? Para que o inimigo venha te parar. Porque você está fazendo uma grande destruição. Você está ganhando muitas almas para o reino de Deus. E ele está perdendo muitas almas. Está perdendo poder, está perdendo território aonde você está. Porque aonde você está, a luz de Deus está contigo. E você está ganhando espaço. Está ganhando através da tua vida. Deus está restaurando vidas. Através da sua vida, Deus está curando. Através da sua boca, Deus está libertando. Através dos seus olhos, Deus está operando milagres e maravilhas. Através do seu corpo, que Deus habita dentro dele. Somos morada do Espírito Santo de Deus.
Por isso você está tendo muitas batalhas que às vezes você não entende, mas o inimigo da sua vida entende. É porque você está em destaque no mundo espiritual. Aqui no mundo físico, você pode não ser nada. Aos olhos da sociedade, você é apenas mais um. Mas aos olhos dos demônios, aos olhos espirituais, você está com uma luz radiante. A sua palavra tem poder. Não é mais aquela palavra de 10 anos atrás. Agora a tua palavra tem poder para salvar, libertar, capacitar, instruir o certo do errado. Entendeu, meus irmãos? Então vamos ficar com esta palavra no dia de hoje. João, capítulo 14, a partir do versículo 5. Que é o Pai. Não tem como, meus irmãos, não tem como ir ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então que venhamos ficar firme na palavra do Senhor e Ele vai te dar a vitória, pois você está firme na palavra dEle. A injustiça não prevalecerá, a mentira não prevalecerá, pois você está no Pai e o Pai está contigo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com esta palavra. Creio que agora irei estar mais constante nos vídeos, meus irmãos, mas assim, mesmo que eu não estiver, estamos constantes na obra. A obra não pode parar. Não é porque eu não esteja fazendo vídeo que eu não estou constante na obra. A obra não para. Nós somos a obra de Deus. A obra que Deus começou em mim, começou em você, não pode parar. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, com esta palavra poderosa. Que o seu coração venha a ser abençoado, que seu espírito venha a ser renovado através da palavra do Senhor. E vamos meditar nesta palavra no dia de hoje. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus e louvado seja o Senhor Jesus Cristo.